Saúde. Ó, a Andréa Lima perguntou aqui o seguinte: doutor, como fazer a reposição de testosterona no climatério? Qual a dose? Tem como medir através de exame de sangue nas mulheres? Eu tô fazendo reposição de Para homem é muito mais tranquilo e é super importante. Uma injeçãozinha. Injeção tem um grande problema de se fazer, porque injeção geralmente é um sal de testosterona. Não é só... Porque assim, a testosterona ela pode ser... Mas tem vários tipos, né? Tem vários. Eu tava com Durateston. Cipionato, exato. Agora eu fui no Muso e ele me passou o Nebido, talvez? Nebido, que aí é de 2 em 2 Dura meses. mais tempo, exatamente. É porque é um sal de testosterona. Não é que não pode, tem muito trabalho científico. Para homem isso funciona bem. É tranquilo. Porque o que é que acontece? Quando a gente escolhe o hormônio que a gente está utilizando... Esse hormônio é, como nessa analogia de chave e fechadura, o hormônio que o seu testículo produz, a testosterona, ela entra na fechadura e sai muito rápido. Então ela tem, por exemplo, a gente tem uma produção hormonal que não é por estoque. Ninguém tem estoque de testosterona. Ele tem uma produção, conecta, faz a função e sai. Quando você usa esses sais de testosterona, que tem a duração maior, essa daí, ela se liga e fica 2 meses estimulando aqui. Então, no geral, isso cria a longo prazo um efeito chamado taquifilaxia, de precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Porque na hora que ele se liga e produz isso por 2 meses, o seu próprio testículo para de produzir, porque o testículo é preguiçoso. Imagina, você tomou injeção de Nebido, sua teste vai para 800, 1000 e pouco. Quando o seu testículo vai produzir, ele pergunta assim, ei, tem quanto aí? Aí o sangue diz, tem 1000. Ele diz, vou ficar quieto aqui hoje, não vou trabalhar. Qual é a solução, então? Mas aí qual é o grande problema? Tem que entender qual é a causa que você estava repondo. Porque o testículo realmente parou de produzir. Se ele parou de produzir, você tem que dar. E aí, no geral, existem várias formas. Às vezes, as mais fisiológicas, mas que é chata para homem, é usar testosterona diária. O gel de testosterona, o androgel. Às vezes tem os pellets de testosterona, a injeção de testosterona. Então tem que entender a via. Entendi. Entender o motivo. Tu tem quantos anos? 54, faço 55. No geral, na sua idade, a principal causa é privação de sono. Não sei como é teu sono. É o meu grande problema. Porque a testosterona ela é produzida na madrugada, no sono de qualidade. Ferrou! A testosterona ela é produzida entre 11 da noite e 4 da manhã, no geral. Não tem como eu comprar uma testosterona que é feita agora, né? Se eu fizer uma testosterona durante o programa, nossa! Minha taxa vai lá em cima. Eu fico às vezes 11 horas aqui no programa. Esse é o grande problema, porque a testo ela requer sono de qualidade. Que é o que mais eu tenho problema. No sono REM, no sono profundo de qualidade. Então, quando, por exemplo, eu já precisei, eu morei aqui em São Paulo 10 anos, eu fiz residência médica aqui no servidor estadual. Na época eu tinha 23 anos e eu fazia reposição de testosterona, porque aos 23 eu tinha uma testosterona de 200, porque eu fazia 36 horas de plantão, ou seja, 36 horas sem dormir por 12 descansando, 36 por 12. Então, aos 23 anos eu fazia reposição. Hoje eu estou fazendo 39. Aos 39 minha taxa é 900. Eu não preciso, porque eu durmo bem. Então, isso infelizmente, são escolhas. E aí a gente tem que ver entre o possível e o ideal o que é que dá para fazer na sua vida. No caso das mulheres, a reposição de testosterona, em 2019 saiu o Consenso Global de Reposição de Testosterona em Mulher. E hoje a única indicação, eu não concordo, mas é essa indicação médica. Quem sou eu para discordar da ciência? A indicação médica hoje é desejo sexual hipoativo, a preguiça de começar a relação sexual. Então, quando não pega no tranco, a testosterona é aquele monte de gente, ei, bora empurrar aqui para ver se pega. Então, ele vai lá, empurra e dá esse desejo inicial. A dosagem de testosterona no sangue da mulher, ela não é fidedigna. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente dosa testosterona através de um tipo de exame que chama radioimunoensaio. E radioimunoensaio não é fidedigno. Então ele erra muito em dizer se aquela testosterona ela realmente está ativa para dar o desejo sexual. Então a reposição da mulher é muito mais balizada na pergunta, na anamnese. Tem desejo sexual hipoativo? Tem preguiça de começar? Tenho, mas quando seu marido lhe estimula, seu namorado, sua parceira lhe estimula, vai. Então, para essa preguiça de começar, a reposição funciona. E aí, finalizando a tua resposta. A testosterona em mulher, a gente usa ultra baixa dose. A gente começa de 0,3 miligramas a 5 miligramas. É uma dose muito, muito baixinha. Não existe no Brasil nenhuma testosterona feita para mulher. Então, a gente tem que cair na manipulação. E aí? Não inventa de pegar... vou pegar aqui 0,1 ml da injeção do marido. É uma dose cavalar para você. Vou pegar o gelzinho aqui do marido...
tem que mandar Talvez manipular. algumas amigas minhas tomem. Talvez algumas pessoas usam isso, talvez. E aí, o que pode acontecer? O que eu falaria para essas amigas imaginárias? Para essas amigas, a primeira coisa, dá uma olhada se a voz não mudou, porque aí essa dose aumentada... Dá uma olhada se o clitóris não virou um micropênis. Virou! Ou se virou? Me contaram aí. Às vezes começa a aumentar pelo, queda de cabelo. Já não sei. Aí dá o Royce Rod, que é essa irritabilidade masculina muito grande, aumento do clitóris, alteração do timbre de voz. Por quê? Mulher, ela tem uma quantidade de testosterona que é fisiologicamente 15 vezes menor do que do homem. Então, quando você pega um sal desse testosterona e dá para a mulher, é uma dose absurdamente grande. A mulher, ela funciona muito bem com a testosterona. Se a gente fosse dosar, o nível mais ou menos no sangue era algo em torno de 50, 60. Quando você faz uma injeção dessa, vai para 600. Então fica 10 vezes acima. Então, assim, é desnecessário. Não façam isso em casa, porque você paga o preço. Claro que eu respeito qualquer escolha que a mulher tiver, mas no geral não é indicado, porque os efeitos colaterais são grandes. Isso aqui é o efeito estético. A gente está falando de crescer o clitóris, alterar a voz, cair cabelo. Mas existe, por exemplo, uma sobrecarga da musculatura cardiovascular muito grande. O coração ele começa a trabalhar muito mais para dar conta de bombear aquelas modificações. Porque, por exemplo, se diz assim, nossa, mas a mulher tomou uma injeção de testosterona, ficou com a coxa desse tamanho, olha o miocárdio. O miocárdio, que é o músculo do coração, é uma musculatura também, ele hipertrofia. Então, às vezes, quando você olha que alguém infartou na academia porque usou um anabolizante, a musculatura cardiovascular também está sendo impactada. Entendi. Todos os órgãos e sistemas, eles funcionam à base de hormônio. Hormônio em excesso é péssimo, hormônio em deficiência também. Então, isso é muito importante. E só duas coisinhas importantes aí na pergunta dela, que às vezes a mulherada quer fazer uso de testosterona achando que vai resolver o problema de libido. E libido nem sempre é testosterona. Pode ser anemia, pode ser falta de vitamina D, pode ser diversas outras questões. Pode estar tomando remédio para depressão. Pode ser um antidepressivo. É a principal causa de depressão. Sim. A principal causa de desejo sexual hipoativo é a depressão. Sim. Eu descobri que era o remédio. Existe uma sequência de 8 causas para baixa libido na mulher. A primeira, depressão. A segunda, ansiedade. A terceira, estresse. A quarta é privação de sono. A quinta é obesidade. A sexta é problema no relacionamento. A sétima é a idade e a oitava é testosterona. Então não dá no hormônio um peso que ele não tem. Isso que Kátia falou é genial. E tem outra questão ainda em relação à testosterona. Às vezes seu médico vai te passar uma testosterona bioidêntica, que é essa transdérmica, que a gente passa o gelzinho, preferencialmente na coxa, na parte interna de coxa ou na parte de baixo da barriga. Mas mamães que têm crianças em casa, muito cuidado, porque depois que você passa o gelzinho, não dá para dormir com a criança, não dá para fazer carinho no filho, não dá nada disso, tá? Tem que lavar bastante a mão, porque essa mãozinha com testosterona que a gente vai fazer o carinho na criança, a gente acelera a puberdade da criança. Contaminação tanto dos meninos quanto das meninas. Eu falei isso agora há pouco no outro programa. Contaminação cruzada. Lembra que assim, você acha que é uma bobagem. Mas é só um gelzinho, você acha que é hidratante. E aí, o grande detalhe, isso que a Kátia falou é genial, porque no geral, a gente recomenda que mulher use hormônio, especialmente testosterona, face interna da coxa. É o local que a criança te abraça. Você pega uma criancinha, vai lá abraçar a mãe na perna. E aí, essa microdose, mesmo a mulher usando 0,3 miligramas, a menor dose para a mulher, para um bebê, para uma criança de até 8 anos, isso é uma dose como se ela estivesse usando uma injeção de anabolizante. É muito alto e isso pode estimular a puberdade precoce. Genial, amiga. Bem lembrado.